E aí galera do curso Enem Gratuito, tudo tranquilo? Olha só, hoje mais para uma aulinha de Química e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação de substâncias e sistemas. Para a gente começar a fazer isso, a gente tem que chegar até a definição de substância. Para a gente chegar na definição de substância, a gente tem que voltar um pouquinho, tá? Voltar um pouquinho como? Olha só, se a gente pegar um conjunto de átomos ligados, tá? Átomos ligados entre si, tá? A gente pode ter os átomos iguais formando moléculas simples, tá? O que é uma molécula simples? É uma molécula que tem só átomos do mesmo tipo. Se a gente destruir essa molécula, a gente vai continuar tendo a mesma composição atômica, tá certo? Só os mesmos tipos de átomo. Olha que legal. Exemplos disso: N2, Cl2, S8. Tá vendo? A gente só tem uma letrinha. A gente aqui só tem o nitrogênio, ó, N2. Só o cloro, cloro 2, ó, Cl2. E o enxofre aqui, S8. E aí por diante. Toda molécula simples vai ser uma molécula assim. A gente tem exemplos clássicos, O2, ozônio, e aí por diante. Mas olha só que legal, se esses átomos forem diferentes, eles não precisam ser iguais, tá certo? Se tiver um conjunto diferente de átomos, a gente vai ter uma molécula que a gente chama de molécula composta. E essa molécula, a gente tem como exemplo, ó, H2O, HCN, BF3, e aí por diante. Moléculas que têm mais de um tipo de átomo, tá certo? Olha aqui, aqui a gente tem hidrogênio e oxigênio na mesma molécula, ok? Saindo dessa definição de molécula simples para molécula composta, que a gente consegue chegar na definição de substância. Olha só, pessoal, se o conjunto for de moléculas iguais, agora a gente está pegando um conjunto de moléculas e elas forem iguais, a gente tem uma substância pura. Se as moléculas forem simples, a nossa substância é pura simples. E se as nossas moléculas forem compostas, como a gente falou antes, são uma substância pura composta, gente, é isso que a gente está formando. Agora, se as nossas moléculas não forem iguais, a gente tiver moléculas diferentes, a gente tem o que a gente chama de mistura. Então, só para recapitular, a gente vem lá da molécula. Se a molécula é simples, ela vai formar a substância pura simples. Se a molécula é composta, ela forma a substância pura composta. E se as moléculas são diferentes, não importa se elas são simples ou compostas, a gente tem uma mistura. Olha aqui, ó, como exemplo, substância pura simples. O oxigênio, tá certo? O oxigênio isolado, ele é uma substância pura simples. A gente está falando de várias moléculas de oxigênio e somente essas moléculas de oxigênio estão ali. E como o oxigênio é uma molécula simples, a gente tem uma substância pura simples. Agora, se a gente falar de uma substância pura composta, a gente poderia estar falando de água pura, totalmente pura. Não é que a gente bebe, tem que tomar cuidado com isso. Uma água totalmente pura dentro de um copo, tá certo? A gente está falando o quê? Da substância água, onde só tem moléculas de água e a molécula de água, tá certo? Só tem aquela molécula igual de água, mas a molécula de água é uma molécula composta. Então a gente chama de substância pura composta. Não mistura esse daqui com esse daqui, porque mistura mesmo é o quê? Moléculas diferentes. Por exemplo, eu pegar a molécula de água e misturar com a molécula de sal, por exemplo, tá certo? Com o composto de sal, que é o NaCl. Entendeu? Ó, o que vai acontecer? Água com sódio, com o cloro que vai estar ali misturado, a gente tem moléculas e átomos, coisas diferentes na minha substância. Então, não vai ser uma substância e sim, vai ser uma mistura, ok? Pessoal, para a gente entender o que é um sistema, a gente primeiro precisa entender dois conceitos. Primeiro, o conceito de fase e o conceito de componentes. O que são esses dois conceitos? Ó, fase, primeira coisa, fase é tudo aquilo que é observável. Por exemplo, se a gente tem um copo que tem água e óleo dentro desse copo, tu não consegue observar o óleo e consegue observar a água? Ou seja, esse sistema tem duas fases, são duas coisas que a gente consegue observar. Da mesma maneira que quando a gente tem água e sal diluído, a gente consegue só observar uma coisa, só consegue observar o líquido, a água ali, aquela solução. Ou seja, a gente tem apenas uma fase, tá? E aí por diante. Então, tudo que você conseguir observar dentro daquele sistema, dentro daquele lugar, a gente vai chamar de fase. E o componente, pessoal, é tudo que está ali realmente. Por exemplo, um sistema onde a gente tem gelo, água e óleo. A gente tem o quê? A gente tem três fases. O gelo, que a gente consegue observar, a água, que a gente consegue observar, e o óleo. Porém, quando a gente fala de componentes, a gente tem apenas dois.
que é a água, por causa que ela é feita, o gelo é feito de água e tem a água também que está ali pura, tá certo? Água e gelo, e a gente tem o óleo. Então são dois componentes apenas com 3 fases. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? O que é uma fase e o que é um componente? Componente é todas as substâncias que estão presentes naquele sistema, e fases são todas as coisas que a gente consegue observar realmente naquele sistema, ok? Pensando no sistema, o que seria o sistema? O sistema é o local, é a região onde é que a gente está analisando. Por exemplo, um sistema pode ser um copo, tá certo? Dentro desse copo, tudo que tem ali, a gente considera um sistema, ok? Um lago pode ser um sistema, qualquer coisa, um local fechado onde a gente analisa tudo que tem ali dentro. Então, olha só, os sistemas, eles podem ser ou homogêneo ou heterogêneo. O que seria homogêneo? Homogêneo significa que estaria tudo igual, ou seja, tem apenas uma fase. Nesse caso, a gente podia ter uma substância pura apenas, ou uma mistura homogênea, que é o caso da água e sal. Por exemplo, a água e sal, ela é uma mistura homogênea. Na substância pura, como só tem uma substância, não vai ter diferença na parte da fase, ok? Agora, por outro lado, o que a gente pode ter no sistema heterogêneo? A gente teria que ter 2 ou mais fases. Nesse caso, a gente podia ter uma substância pura sim, mas ela teria que estar em 2 estados físicos diferentes. Por exemplo, a água com gelo que eu falei para vocês. A gente só tem a substância pura água, porém, a gente tem 2 estados físicos diferentes. A gente tem o sólido e o líquido, a gente consegue observar 2 coisas. A gente tem 2 fases, ok? E agora a gente também teria aqui a mistura heterogênea. No caso, por exemplo, água e areia. Os 2 não se misturam, a gente pode tentar misturar os 2. Vai ficar uma mistura dos 2, tá certo? Um disperso dentro do outro. Por exemplo, a areia vai ficar sempre ali em volta da água, mas a gente consegue observar os 2, a areia e a água. Ok? Galera, analisando graficamente uma substância pura e uma mistura, elas são diferentes. Como assim graficamente? A gente está analisando aqui o diagrama, na verdade, de fases delas. A gente está vendo as temperaturas de fusão e ebulição. Quando a gente tem uma substância pura, a gente observa que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Eles não mudam esses pontos, tá? Ou seja, quando a gente está passando do sólido para o líquido, de uma substância pura, ou do líquido para o gasoso, numa substância pura, a temperatura não vai mudar. Então é um jeito de a gente caracterizar que aquele composto que a gente tem ali, que aquele sistema que a gente tem ali, a gente está falando de uma substância pura, ok? Agora, por um outro lado, se a gente for falar de uma mistura, a gente tem o quê? A gente vai ter pontos de fusão e ebulição variáveis, tá certo? Uma vez que você tem mais de uma coisa ali dentro, mais de uma molécula diferente, a gente vai acabar tendo uma diferença no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Eles têm uma inclinação, aqui eles acabam não variando tanto a temperatura, mas variam um pouco a temperatura, deixando eles totalmente diferentes da característica de uma substância pura, ok? Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, continuar com a gente aqui sempre vendo as nossas aulinhas e também ativa o sininho, faz todas as paradas que tem que fazer no YouTube. E também não esquece de ver nosso simulado e nossa aula escrita que está na descrição desse vídeo. Valeu!